O uso do WhatsApp entre militares brasileiros vem se tornando cada vez mais comum, funcionando como uma ferramenta prática para agilizar a troca de informações no cotidiano das Forças Armadas. No entanto, essa facilidade traz um problema sério. Quando mensagens não verificadas começam a circular como se fossem orientações oficiais, os efeitos podem ser graves. Um áudio ou texto repassado sem checagem pode gerar confusão entre os soldados, abalar a estrutura hierárquica e até mesmo provocar reações desnecessárias na população, colocando a instituição em situações delicadas perante a opinião pública. No Brasil, o WhatsApp é amplamente utilizado para a comunicação diária, e isso não é diferente dentro dos quartéis. Muitos militares recorrem a grupos de conversa para organizar tarefas, compartilhar avisos e manter contato com colegas, especialmente em deslocamentos ou atividades rotineiras. Com o tempo, a linha que separa o uso pessoal do profissional ficou mais tênue. Mensagens recebidas nesses grupos, mesmo que informais, muitas vezes são interpretadas como instruções oficiais apenas por terem sido enviadas por alguém do ambiente militar. Isso aumenta as chances de mal-entendidos e decisões tomadas fora dos canais adequados. Em situações recentes, militares compartilharam alertas falsos pelo aplicativo, como supostos riscos de rompimento de barragens durante emergências climáticas. O impacto é imediato. Em poucos minutos, essas mensagens chegam à população com aparência de comunicados oficiais, gerando pânico e desorganização. O problema não fica restrito ao mundo digital. A consequência pode ser mobilizações desnecessárias, correria, perda de confiança nas autoridades e até mesmo a necessidade de intervenção do próprio exército para conter os danos e investigar o ocorrido. A estrutura militar se baseia em hierarquia, clareza e ordens verificáveis. Quando um integrante age com base em rumores ou informações de grupos de conversa, em vez de seguir os canais oficiais, a cadeia de comando é diretamente afetada. O celular passa a competir com a comunicação formal, enfraquecendo a unidade de decisão. Em vez de uma orientação clara, surgem versões conflitantes, e o mesmo fato pode ser interpretado de maneiras diferentes dentro da própria tropa. A disciplina militar depende de 3 pilares: hierarquia, confiança no comando e critérios unificados. A desinformação ataca esses 3 pontos simultaneamente. Em grupos de mensagens, conteúdos contraditórios se espalham rapidamente e ganham força pela repetição. No Brasil, há registros de grande circulação de desinformação em grupos políticos no WhatsApp, especialmente em temas sensíveis como decisões do Supremo Tribunal Federal, economia e política nacional. Esse tipo de material pode infiltrar-se no ambiente militar quando integrantes compartilham os mesmos espaços digitais, misturando opiniões, boatos e narrativas como se fossem fatos concretos. Estudos sobre desinformação em grupos de extrema-direita mostram que muitos dos links compartilhados contêm informações falsas ou fora de contexto. Entre os alvos mais frequentes estão ataques ao STF e teorias conspiratórias envolvendo autoridades civis, o que alimenta um clima de tensão e desconfiança. Quando parte da tropa consome esse tipo de conteúdo de forma intensa, pode surgir uma lealdade política acima da lealdade institucional. Isso abre espaço para divisões internas e enfraquece a coesão, algo especialmente perigoso em momentos de crise que exigem decisões rápidas. Em episódios recentes, grupos extremistas passaram a usar o WhatsApp para disseminar ataques e teorias conspiratórias contra as próprias Forças Armadas. Em vez de tratar a instituição como aliada, esses discursos acusam os militares de traição ou omissão em contextos políticos. Essa mudança de postura cria uma pressão adicional para o comando, que precisa lidar com tropas expostas a mensagens que colocam em dúvida a credibilidade da instituição. O resultado pode ser atritos entre a base e o alto escalão, desgaste interno e até mesmo perda de confiança na capacidade operacional. Quando casos de desinformação partem de integrantes das Forças Armadas, a resposta institucional inclui comunicados públicos, investigações e afastamento temporário dos envolvidos. Essas medidas buscam restabelecer a disciplina interna e minimizar o impacto externo, especialmente quando os civis são afetados pelo pânico gerado. Paralelamente, o governo federal tem incentivado a criação de canais oficiais no WhatsApp para divulgar informações verificadas e combater rumores. A ideia é ocupar o mesmo espaço onde circulam conteúdos falsos, oferecendo uma fonte confiável para confirmação em momentos de confusão. A doutrina militar tradicional de comando e controle se apoia em fluxos claros de informação e canais bem definidos.
O WhatsApp, por ser amplamente utilizado e ter mensagens criptografadas, cria um circuito paralelo que não pode ser ignorado, mas também é difícil de regular sem invadir a privacidade dos usuários. Surge, então, um dilema. Até que ponto o comando pode estabelecer regras para o uso do aplicativo fora do horário de serviço sem ferir direitos individuais? Ao mesmo tempo, cresce a necessidade de garantir que decisões operacionais não sejam influenciadas por mensagens virais ou alertas sem fundamento. Uma solução possível envolve incluir na formação básica e nos cursos de aperfeiçoamento treinamento sobre desinformação, verificação de fontes e protocolos de comunicação. Isso transformaria o combate a conteúdos falsos em parte integrante da cultura profissional, com foco na prevenção e na responsabilidade individual. Outra medida é estabelecer normas específicas para o uso de grupos em operações e para a circulação de informações sensíveis. O objetivo é deixar claro que repassar alertas sem autorização pode ser considerado uma falta grave, com consequências diretas para a disciplina e o funcionamento da cadeia de comando. O WhatsApp continuará presente nos quartéis, pois já faz parte da rotina do país e facilita a comunicação imediata. O desafio é evitar que essa agilidade se transforme em vulnerabilidade, especialmente quando boatos assumem áreas de informações oficiais. Se a desinformação continuar a circular sem controle nos ambientes digitais frequentados pela tropa, os riscos vão além de um simples mal-entendido, um mero erro isolado. Com o tempo, a recorrência de rumores e narrativas polarizadas corrói pilares fundamentais das instituições militares: a neutralidade, a disciplina e a credibilidade. Esses elementos não são apenas conceitos abstratos, mas alicerces que garantem a confiança da sociedade e a eficácia operacional em situações críticas. Quando a tropa passa a questionar a própria cadeia de comando por conta de informações não verificadas, a coesão interna se fragiliza, e o risco de desarticulação em momentos decisivos aumenta. A neutralidade, por exemplo, não é apenas uma postura política, mas uma condição para que as Forças Armadas sejam percebidas como uma instituição apartidária e técnica, capaz de atuar com imparcialidade. Já a disciplina, baseada na hierarquia e no respeito às normas, sofre quando decisões são contestadas com base em boatos ou interpretações distorcidas. E a credibilidade, construída ao longo de décadas, pode ser abalada em questão de dias se a sociedade passar a associar as instituições à desinformação ou a conflitos internos. O problema não está no uso da tecnologia em si, mas na ausência de mecanismos que filtrem o que é relevante e confiável. Se cada mensagem recebida for tratada como verdade absoluta sem checagem ou contextualização, o ambiente digital se torna um campo fértil para manipulações. E em um contexto de crise, onde a rapidez na tomada de decisões é crucial, a propagação de informações falsas ou enviesadas pode levar a erros estratégicos com consequências irreversíveis.